pegou, todo mundo não pegou. Bom dia, Pai Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia. Vamos de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus mais um dia, mais um fôlego de vida, mais uma oportunidade. Que a graça dele alcançou a tua vida hoje. Alguém pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que os irmãos fiquem à vontade para agradecer a Deus e agradecer o nome dele. Amém? Da mesma forma que você se sentir. Mas não deixe de agradecer. Fale com ele. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus. Aqui, Senhor, eu já quero expressar, ó Deus, a minha gratidão por mais um dia na tua casa, mais um dia na tua presença. Longe de tudo aquilo, ó Pai, que outrora, Senhor, me afastava da tua presença. Deus, faça a tua vontade, faça o teu querer na vida de cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, que esse dia não venha ser como qualquer um dia, como qualquer dia outro, mas venha ser um dia diferente, venha ser um dia ricamente abençoado, venha ser um dia onde que realmente a libertação venha bater na nossa vida, onde a libertação, Senhor, venha alcançar a nossa casa, venha alcançar os nossos. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra que diz, ó Pai, que aonde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, é no meio que o Senhor se faz presente. Então, Senhor, não temos nenhuma sombra de dúvida que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Faça o teu milagre, faça o teu querer sobre as nossas vidas. Espírito Santo, aleluia, vai ministrando nos nossos corações esta manhã, vai convencendo, aleluia, Pai. E aqui eu já quero declarar, eu quero profetizar que alguém que entrou aqui hoje com o espírito, aleluia, angustiado, com sentimento angustiado, entristecido, com um sentimento de fraqueza, entristecido, Senhor, visita ele agora, visita aquele coração agora, Senhor, em nome de Jesus. Se a noite não foi boa, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender todas as coisas, todo o espírito de resistência, tudo aquilo, Senhor, que não permite, meu Pai querido, esse povo, meu Pai, está entendendo a tua vontade. Venha, meu Pai, entender, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é maior, que o Senhor não prorroga, vai trabalhando, que o Senhor cuida, guarda, restaurando, e que o Senhor, meu Pai, quer o projeto original que o Senhor preparou para isso. Visita aquela mente, Espírito Santo de Deus, visita aquele coração. trabalha aqui hoje, quebrando o coração, converta a alma, Senhor. Batiza com eu não sei do que ele precisa, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que ele necessita. Senhor, nesta manhã visita. Vai, restaura, Senhor. Deus, eu quero profetizar que aquelas pessoas que estão nesse santuário nesta manhã não vai sair da mesma forma. Vai sair de uma forma diferente, com uma visão ampla, enxergando como águia. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que toda seta maligna, todo dado inflamado, venha cair por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Pai, neste momento alcança nossas famílias, alcança a nossa parentela. Pai, visita os nossos filhos, visita a nossa esposa, visita a nossa mãe, nosso pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão dentro do coletivo, indo trabalhar, aqueles que estão indo no médico. Pai, nesta manhã visita todos os policiais militares. Senhor, nesta manhã visita todos os governos civis, visita os médicos. Senhor, visita os nossos irmãos que estão no cárcere, visita os juízes. Senhor, visita, Pai, os advogados. Senhor, visita, Pai querido, toda a autoridade constituída nesta terra. Senhor, visita aqueles que estão nesse momento debaixo de um banco, numa praça, em cima de um papelão, numa cracolândia. Senhor, visita aqueles que estão acorrentados por algemas invisíveis, aqueles que não sabem para onde ir, aqueles que não sabem para onde vai, aqueles que não têm direção, Senhor. Pai, vai te encontrar a vida dele agora. Se assim for da tua vontade, Pai, transforma. Pai, se assim for da tua vontade, Pai, restaura. Pai, em nome de Jesus. Oramos crendo no milagre esta manhã. Pai, oramos crendo no milagre esta manhã. Senhor, é nesta manhã, Senhor, que eu quero profetizar, Senhor, que onde há o Espírito aquebrantado, o Senhor possa renovar ele agora. Renova agora esse Espírito aquebrantado. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Alguém pode aplaudir ao Senhor? A glória é dele, a honra é dele, tudo é dele. Glória a Deus. A nossa vida é dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Graças a Deus. Santo, 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 como tu és fiel, Jesus. Vamos louvar o louvor da água, amém, irmãos? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus se faz presente. E que você possa ser privilegiado de sentir a presença dele aí no seu lugar. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. No nome 3 da harpa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate, ó minha alma, que te comove, perdeu a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Glória a Deus. Vem breves as dores findas do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho, Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, como tu és fiel e maravilhoso, Senhor. Tu és grandioso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar um louvor aqui em tua nome do Senhor, amém? Glorificado seja Deus. Glória a Deus. Que Deus ele se faz presente aqui. Quem crê nisso? Aleluia. Quem crê nisso? Aleluia, amém. Deus é fiel. Aleluia, Senhor. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão
que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta. Essa enfermidade não é para a morte. Eita Deus! Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare na sua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bonito. Pega na mão desse irmão que está do seu lado aí, querido. Pega na mão dele, pega na mão dele. Aleluia. Você vai declarar na sua vida e na vida dele essa manhã. Porque quem te trouxe aqui foi Deus. Foi, aleluia. Glória a Deus. Ó, declara na vida dele. Deus pode ficar melhor. Não vai deixar Aí ele pode ficar melhor. a luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. É sempre assim, ó. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está Fala a palma da mão dele. na palma de suas mãos. Declare na sua vida assim, ó. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Pode ficar bonito, eu pode ficar melhor. creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Louvado seja Deus. Eu creio. Mais uma vez o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aplauda o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus, como tu és fiel. Aleluia. Você que souber louvar esse seu povo, nos acompanha, amém? Glória a Deus, aleluia! A honra é de quem? Deus. Quem a glória? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, amado Cristo.
seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado Glória a Deus, aleluia. no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, é tua, Senhor. Glória a Deus. seja a glória, Seja o domínio. seja o domínio pelo século do século. De quem é a honra? Seja a honra, Aleluia, isso. seja a glória, seja o domínio Pelo céu. pelo século do século. Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Ele é poderoso. Ele está aqui. Aleluia. poderoso Deus, Minha alma anseia por ti. Você pode aplaudir o nome dele? glória a Deus, Senhor. Glorificado seja o Senhor Deus. Ah, glória, glória. Glória a Deus. Oh, Aleluia. aleluia. Pode se assentar, irmão. Deus, ele habita em meio aos louvores. Eu creio que em meio aos louvores aqui, cadeias foram quebradas, correntes foram quebradas. Ei. Aleluia. Eu quero Aleluia. profetizar que você que amanheceu essa manhã angustiado, triste, aleluia, assim como diz o louvor, o choro pode durar na noite, mas a alegria está tomando posse da tua vida agora, irmão. Glória a Deus. Amém. Creio, Senhor. Vou dar uma oportunidade aqui para o nosso irmão Sérgio trazer algo de Deus, amém? Vou dar uma oportunidade aqui para dar um beijinho na flor. Amém, família? Amém. Cumprimento meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso. Não, peraí. É o bigode, né? Peraí. Amém? Amém? Cumprimento meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais um dia que se intercede, mais uma oportunidade, mais uma chance, mais um dia onde a graça e a misericórdia de Deus ela te alcança hoje. Mesmo sem eu e você merecer. A gente não merece. Glória a Deus. Aleluia. Não merece, velho. Aleluia. Mas se você está aqui hoje, porque a misericórdia de Deus ela te alcança. Glória a Deus. Se você conseguisse nessa manhã entender o que acontece ao seu redor nessa manhã, se Deus, por um minuto, por um instante, Ele abrisse os seus olhos espirituais para que você possa enxergar o que acontece ao seu redor, muitos aqui não aguentariam. Você não aguentaria, velho. Porque está vindo uma guerra, uma luta espiritual contra a minha e a sua vida. Existe uma luta nesse instante entre anjos e demônios, lutando pela minha e a sua vida. Setas, nesse exato momento, contra a minha e a sua vida. Amém? Vamos abrir o livro lá em Efésios. Efésios 6:10. Eita, aleluia. Eita. Esse é o logo do nosso irmão. Eita Deus. Eita.
6:10. Amém? O quê? 6:10? 6:10. É antes de Filipenses. Amém? Quem achou que é glória a Deus aí? Glória a Deus. Depois de 2 Coríntios. Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém. Eu vou já ler já para não tomar muito tempo. Amém? Amém. Para que você venha poder entender esse contexto nessa manhã. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você nessa manhã. Lembra que eu falei para vocês? Que existe uma luta no mundo espiritual contra a minha e a sua vida. Nesse exato momento. Entre anjos e demônios. Paulo, ele tinha uma missão de propagar o Evangelho. De levar a palavra de Deus aonde quer que ele fosse. Para que você possa entender, Paulo, ele escreveu 13 cartas. Foi o homem que mais escreveu cartas do Evangelho. Mas era um homem que era perseguidor. Era um homem que perseguia a igreja de Cristo. Porque ele não aceitava que aquele homem que veio, filho de Deus, era o filho de Deus. Ele não aceitava isso. Ele achava que aquilo era uma seita, era uma nova religião, uma nova doutrina que as pessoas estavam propagando. Então ele não aceitava que aquilo fosse expandido. Mas teve um dia que ele teve um encontro com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Jesus aparece para Paulo e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo. E a partir do momento que Paulo tem um encontro com Cristo, a vida dele muda. Os caminhos dele muda. E ele começa a levar a palavra de Deus. Ele começa a propagar o reino dos céus. E teve uma certa feita que Paulo chega numa cidade chamada Éfeso. Para você entender, Éfeso é uma cidade, é um centro comercial da Ásia Menor. Mais precisamente na Turquia. Lá é um lugar que as pessoas adoravam outros deuses. As pessoas buscavam outros deuses. Faziam feitiçaria, bruxarias naquela cidade. E Paulo, ele tinha uma missão de levar o cristianismo naquele lugar. Chegando dentro da cidade de Éfeso, ele começa a falar: Ei, eu conheci um Jesus, um homem, um filho de Deus. Ele veio, ele salva, ele liberta, ele restaura, ele transforma. Ele pode mudar a minha e a sua vida. Ele é o caminho para que a gente possa seguir e ser feliz de verdade. Paulo, ele começa a propagar o evangelho dentro da cidade de Éfeso. Glória a Deus. E as pessoas começam... Calma aí, quem é esse homem? As pessoas começam a sentir algo diferente. Mas as pessoas adoravam outros deuses. Lá naquela cidade, as pessoas adoravam uma deusa chamada a deusa Ártemis. Era uma deusa pagã. Os romanos conheciam essa deusa como a deusa Diana. E Paulo, ele tinha essa missão de começar a propagar o evangelho. Paulo naquela cidade, falando de Jesus, restaurando, Jesus ele transforma. Os chefes lá começaram a perder os seus ídolos. Começaram a perder os seus discípulos para Paulo. Porque realmente, de fato e de verdade, aquele homem que Paulo apresentava, ele trazia paz. Ele trazia cura. As pessoas conseguiam sentir verdadeiramente que as palavras dele não eram palavras vazias, mas eram as palavras verdadeiras. E as pessoas começaram a sentir a diferença. Mas você imagina a luta que foi naquela cidade para propagar o evangelho, para começar a falar de Jesus. Perseguições. As pessoas começaram a fazer obras de macumbaria contra a vida de Paulo. E Paulo, ele percebeu que ele tinha que se revestir da armadura de Deus. Porque senão ele não conseguiria dar continuidade ao evangelho. Foi quando ele escreveu Efésios 6:10, a armadura de Deus. Vamos lá? Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos, presta bem atenção, que lutar contra a carne, mas o sangue, mas sim contra os principados e contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, vamos lá, olha do que você tem que se revestir todos os dias, para que você possa suportar o dia mau. Olha lá, vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. Estais, pois, firme, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto em toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, Paulo, ele entendeu que ele tinha que se revestir da armadura de Deus. O que é a couraça da justiça? A couraça da justiça é uma armadura que protege o seu sentimento, o seu coração. Porque muitas das vezes o inimigo, ele age com sentimento daquilo que você mais gosta. Sentimento, uma saudade, um filho, uma lembrança. Pô, mas por que eu estou aqui? É sentimento. Capacete da salvação, aquilo que te separa do reino dos céus. Porque muitas das vezes o inimigo, ele quer colocar em xeque a sua salvação. Sabe por quê? Sabe o que o inimigo muitas das vezes fala para você, para mim, para você? Ah, você não é digno de adquirir a salvação. Você não vai conseguir. Então a gente tem que ter o capacete da salvação, o escudo da fé, para se proteger dos dardos inflamados. E tá aí também com a preparação do Evangelho, calçando as sandálias da preparação do Evangelho, para você não sair do caminho daquilo que Deus tem na sua vida. Então a gente tem que estar sempre se fortalecendo e se revestindo da armadura de Deus. Nessa manhã, Deus, ele pede para mim e para você, se reveste da armadura de Deus. Coloque a armadura de Deus para que você possa suportar a saudade. Porque muitas das vezes a abstinência, ela vem também ela vem camuflada. A abstinência, ela vem camuflada muitas das vezes com a saudade dos seus filhos, a saudade da sua mãe. Ah, mano, não é como está aqui, como está trabalhando. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele articula várias maneiras para que possa tirar você daquilo que Deus ele tem na sua vida. Porque Deus, ele tem uma promessa na sua vida. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que essa promessa, ela venha a ser ofuscada. Então, a gente tem que sempre estar se revestindo da armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fico olhando assim, sabe, irmãos? Que a nossa vida todo dia não foi fazer coisa errada, né? Que o Sérgio ele não aprendeu isso aqui, só aqui dentro. Então, quando a gente vê alguém se expressar assim no altar, pastor, então a gente realmente sabe que tem pessoas que têm bagagem aí fora, irmãos. Sabe? Nós temos uma bagagem aí fora. Muitas das vezes o inimigo coloca em nosso coração: você não presta, você não vale nada, daí você não vai conseguir prosperar. Sabe? Eu não sei se o inimigo tem colocado isso na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, se você deixou isso descer no seu coração. Mas eu quero falar uma coisa para você, querido. Você ainda tem um crédito com Deus. Eu e você ainda temos crédito com Deus. Por quê? Porque estamos aqui hoje, irmãos. Eu e você ainda estamos aqui. E Deus está dando mais uma oportunidade para nós, irmão. Você que tem bagagem, você que quer adquirir uma bagagem, irmão, se apegue com Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Faz uma passagem rápida. Glória a Deus, aleluia. Quem vai pregar é o nosso pastor.
Amém? Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 17. Glória a Deus. Capítulo 17, de versículo número 32. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Louvado seja Deus. Que ajuda, mano? Achou? Glória a Deus. Ajuda. Deus, ele é fiel, irmão. 32. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vou tomar a leitura do texto aqui, tá? Glória a Deus. Aleluia. E Davi disse a Saul. Davi disse a quem? Saul. Tem mais gente aqui. E Davi disse a quem? Saul. Louvado seja Deus. Não desfaleça o seu coração de ninguém. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Amém? Olhe para mim, por favor. Preste bem atenção no que Deus vai falar comigo e com você essa manhã. Ele vai usar o servo ali. E tem usando pessoas aqui desde o início do culto. Alguém já ouviu falar da história de Davi e Golias? Já. Ao olhar humano, é impossível um homem de pequena estatura derrotar um gigante de 3 metros, pastor? 2,75 metros fora a armadura. Fora a armadura. Aquele homem, além de ele ser grande, ele era pesado. Aquele gigante. A Bíblia vai dizer em alguns capítulos anteriores que os irmãos de Davi estão na guerra, guerreando contra os filisteus. Agora Jessé, pai de Davi, ele tem uma ideia. Como todo pai gosta de cuidar do seu filho, ele agora pega o menor que está lá no pasto esquecido, longe de todos e de todos, aquele que não está sendo bem, aquele que a sociedade não está vendo, aquele que está fazendo as coisas que ele oculta, aonde ninguém precisa ver, mas Deus está vendo. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então Deus, ele conhecia a capacidade de Davi. Deus, ele conhecia o caráter de Davi. Agora eu creio que isso é um trabalhar de Deus, Macio, na vida de Davi. Por quê? Porque todos eles foram para a guerra. Sobra quem lá no meio do pasto? Davi. Agora Davi, ele é usado para poder levar alimento e água para aqueles que estão na guerra. Para os maiorais que estão na guerra guerreando. Aleluia. Saber sobre os irmãos dele. Alguém pode ter esquecido aí você por algum momento. Mas na hora da precisão, aleluia, vai lembrar. Cadê aquele lá? Que ninguém dava nada por ele. De algum tempo da nossa vida a gente éramos esquecidos. Fala assim, algum tempo eu era esquecido. Mas vão lembrar de mim. Glória a Deus. Jessé agora lembra daquele que está lá no meio do pasto, pastoreando as suas ovelhas. Glória a Deus. E ele chega até o filho e fala assim: você vai levar alimento e água para os seus irmãos que estão na guerra. Creio que Jessé tem falado assim. E Davi, como um bom filho, ele escuta a voz do seu pai. Ele obedece o seu pai. Você tem obedecido o seu pai esta manhã? Será que a gente tem escutado a voz do nosso pai esta manhã? Será que eu e você tem feito as vontades do nosso pai esta manhã, Leandrinho? Hein, Lucas? Será que nós temos feito a vontade do nosso pai esta manhã? Davi, ele tinha uma boa conduta. Davi, ele tinha um bom caráter. Repita comigo, um bom caráter. Uma boa conduta. Uma pessoa que tem um bom caráter, o primeiro fruto dele é a obediência. Não importa o que vai dar, mas se ele tem um bom caráter, é o fruto da obediência. Davi, ele se acorda pela manhã, porque ele é obediente. E está obedecendo seu pai. Ele pega ali os animais, o animal, coloca comida, faz as coisas direitinho e vai a caminho dos seus irmãos que está guerreando contra os filisteus.
A Bíblia diz, quando ele chega em um determinado trajeto, quando ele chega em um determinado lugar, ele começa a observar. Diga comigo, observar. Aleluia, é o que nós precisamos. Fica para mim e para você nesse dia de hoje. Muitas das vezes não é só falar, é observar o que está acontecendo ao seu redor. Tem coisas que não convém a gente falar, e se observa. Porque quando você observa, é mais difícil da gente cair no laço. Quando a gente observa, é mais difícil a gente tropeçar com nossos pés em pedras. Então o segredo é observar. Davi ele foi de vez onde estava tendo a guerra? Não. Ele primeiro observou, pastor. Glórias a Deus. De longe ele começa a observar. E diz que a Bíblia diz que ele começa a observar. E entre ali tem um israelita, tem um gigante, por nome de Golias, gritando e afrontando o povo de Israel, o exército de Israel. A Bíblia diz que o gigante estava colocando medo vários dias no povo de Israel. Mas o gigante só estava gritando e assolando. Porventura tem alguém aí que tem coragem de enfrentar eu? Davi observando. Nenhum momento a Bíblia vai dizer, a Bíblia não diz que o gigante toca no povo de Israel. A Bíblia não está dizendo que o gigante está tocando. A Bíblia diz que o gigante está gritando e assolando. Levanta a tua mão que eu quero profetizar essa manhã. Se tem algum gigante te amedrontando, te afrontando, o gigante da resistência, o gigante de eu não posso, o gigante de eu não quero, aleluia, Deus está levantando você como Davi para derrubar esse gigante hoje. Se você que acredita nela, receba. Aleluia. E Davi ele começa a observar aquele gigante, meu pastor, gritando e assolando aquele povo. Mas espera aí. Não era qualquer um que era convocado para fazer parte do exército de Israel. Você tinha que ter porte. Você tinha que ter capacidade. Você tinha que ter experiência para poder guerrear. Não era qualquer um que ficava de linha de frente. Mas eles estavam sendo, na nossa linguagem aqui, eles estavam sendo apavorados, irmão. O gigante estava apavorando eles. Mas chegou o pequeno, chegou o menor. Aquele menor tinha um bom caráter, tinha uma boa conduta. E começava a observar. Eu creio que... Sabe onde que Davi pegou a fraqueza do gigante? Quando ele começou a observar. Eu creio que quando Davi ele começou a observar, Davi, eu creio que Davi falou assim, você não é tudo isso. Você não é tudo isso. Porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. E Davi ele vai procurar saber a caminhada daquele gigante, a história daquele gigante, e o que ele poderia receber se ele conseguisse derrubar aquele gigante. Só que Davi ele foi saber. Só que Davi derrubou o gigante e não foi interessado no valor, no prêmio, na recompensa. Porque Davi ele se compadeceu, e a Bíblia diz, eu vou resumir aqui, a Bíblia diz que Davi ele chega até o rei Saul. E ele fala pro rei Saul, Sérgio, não desfaleça o coração de ninguém não, viu meu rei? Porque vou eu, pelejar contra esse filisteu, contra esse gigante. Tem pessoas tomando nossas dores aqui, meus irmãos. Tem pessoas abraçando a nossa causa aqui. Enquanto muitas pessoas falam assim, eu não quero mais saber dele, eu não quero ver mais a cara dele. Enquanto o inimigo falou assim, ele não vai olhar para mim, tem alguém que Deus levantou e falou assim, ei, não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou cuidar dele. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele fala para Saul, não desfaleça o coração dele não, tá bom? Porque eu vou pelejar. Saul, tem muitas pessoas no nosso reino como Saul, viu? Tem a visão de Saul. O exército estava sendo afrontado e apavorado, sim ou não? Sim. Alguém tomou atitude? Não. Até Davi chegar. Saul estava no seu trono, preocupado, meu Deus. O que eu vou fazer agora? O meu exército está sendo apavorado. O reino de Israel está sendo apavorado. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Creio Saul falando. Mas alguém tomou atitude. Mas Saul não tinha visão.
Porque olha só, isso acontece com pessoas. Quando Davi fala, eu vou pelejar contra esse gigante, Saul olha para... Levanta aí, Tiago. Levanta aí, Tiago. Saul olha para Davi assim, ó. Ó, meu pastor. Saul e Davi. Saul olha para Davi assim, você vai lutar contra esse gigante? Você não pode. Ele é homem de guerra desde a mocidade. Tu ainda és moço. Amém? Deus abençoe. Tem pessoas que duvidam da nossa capacidade, irmão. Tem pessoas que duvidam do nosso potencial. Tá lá, é só um tempo. Eu vou contar os dias. Não vai aguentar ficar até o final, Lucas. Isso é fogo de palha. De novo. Vamos repreender o espírito de saúde da nossa vida, irmão. Tem pessoas que têm jogado palavras de maldição sobre a nossa vida. Tem pessoas que têm jogado palavras de maldição na nossa vida. Isso é só um tempo, isso é só fogo de palha, ele não vai conseguir. Amém? Davi, ele vai para o campo de batalha e ali ele quebra esse jugo. Ele quebra a palavra de maldição como, querido? Lutando, irmão. Lutando. Mas quem ele coloca na frente? Ele coloca Deus. O Deus de Israel. O Deus de Israel. Quem derrubou o gigante não foi a funda, não foi a pedra. Aleluia. Tudo isso só foi instrumento na mão de Davi para que esse gigante caísse. Deus, ele tem dado estratégia. Deus, ele tem dado, aleluia, ferramenta. Amém, irmãos? Olha para mim aqui, ó. Eu aqui. Amém? Deus, ele tem dado estratégia, tem dado ferramenta para que a gente pudesse derrubar esse adversário que assola a nossa vida. O que tem te assolado? Deus, ele está dando estratégia para você esta manhã, querido. Palavra de libertação. Estratégia. A Bíblia fala que quando a pedra é cravada, quando a pedra é cravada na testa de Golias, Golias ele cai para trás. Não. Davi, o Golias ele cai com o rosto em terra, ele cai de frente. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. O gigante que te assola, ele está caindo esta manhã, vendo a tua vitória. Glória a Deus. Amém. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Está chamando aqui Obrigado seja Deus. Está chamando aqui nosso pastor Carlos André. Eu que tem algo do céu ali para ser passado à igreja. Amém. Amém, meu pastor? Glórias a Deus. Só os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu acho que não está funcionando o celular. Não, esse aqui não está. Os dois estão ocupados aí. Não está funcionando. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Abra sua Bíblia em livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E o que me chama a atenção é que eu ia falar sobre a caverna de Adulão, 37 valentes de Davi. Mas devido ao culto, Deus mandou trazer uma mensagem. Tenta pelo Google, vai lá, pesquisa pelo Google. 3, 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. O nome Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? Do que os apóstolos falou, do que os profetas maiores, menores falou, do que Deus falou, do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer. Por isso que chama livro da revelação. É um dos livros mais fortes de você ler na Bíblia. Mas o melhor para você entender. A Bíblia diz que João ele estava preso na ilha de Pátimo. Era uma cadeia de segurança máxima da corte romana do tempo. E João ele foi levado para aquele local ali por simplesmente pregar a palavra de Deus.
Mas o que me chama a atenção, meus senhores, as senhoras, os senhores que estão acompanhando pelas redes sociais, é que João, ele teve tanta intimidade com Cristo. Não era João Batista, mas ele teve tanta... Ele é o único ser contado na Bíblia que deitou no peito de Jesus. Então o homem tinha intimidade. Porque eu expliquei para vocês que ele era consolado. Ele tinha o consolo de Jesus. Foi um dos últimos homens a sair e ver Jesus em vida também. No Calvário, antes de morrer. Porque de todos já tinham abandonado. Mas ele foi até o Calvário. Ele e a mãe de Jesus estavam lá ainda. E como estava escrito lá em Malaquias ou Zacarias, que o pastor tinha que ser ferido e as ovelhas ficariam dispersas. Então Deus agora despede o João e sua mãe. Fala assim: ei, mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Em outras palavras, Jesus no Calvário falou: ó, não adianta mais chorar por mim. Porque para onde eu vou, eu já tinha prometido que eu ia, eu vou voltar. Só que tem um porém. Repita assim: Jesus mandou Maria amar João. Fala assim: Carlos, por que isso? Carlos, por quê? Porque Jesus tinha falado que não adiantaria amar ele, mas tinha que amar o seu próximo. Então, naquele momento na cruz, Jesus falou: o maior mandamento é este: amar a mulher ao seu. Será que você está amando o seu próximo mais do que as outras coisas? Jesus, no momento da sua morte, ele mandou a sua mãe amar João e João amar a sua. Em outras palavras, ele falou assim: aqui acaba o vínculo. Quando você entra no reino do céu, acaba o vínculo familiar. Se você não colocar o mandamento na sua vida, não vai dar certo. Talvez é por isso que eu e vocês, senhores, estamos no lugar de ser. Sabe por quê? Vínculo não leva a nenhum lugar nenhum. O que me chama a atenção é que eu estou numa situação diferente de você. Eu estava com o vínculo da minha família, Deus falou assim: não, seu vínculo agora vai ser outro. Você vai ter que amar agora quem você não conhece. Porque é fácil você cuidar da esposa, do gato, do cachorro. Você ama todo mundo. Mas na hora de amar o seu próximo, você não tem. E Deus falou para mim: sai da sua casa, da tua parentela e vai lá para a casa de acolhimento e fica lá. Mas eu tenho um tempo por Deus determinado para morrer. Tenho um tempo para fazer a obra. Tenho um tempo determinado por Deus para... Mas também há um tempo para mim tomar posse da minha vitória e você também. Glória a Deus. Há um tempo também. E aqui o que me chama a atenção, eu fui estudar um pouquinho sobre Filadélfia. Filadélfia hoje, ela fica na Mesopotâmia. Era uma das maiores cidades no tempo das 7 cartas. Foram escritas. Jesus aqui, ele mostra algo para João. Então repita assim: João foi o último que viu. Fala assim, repita assim: João foi o último dos discípulos que viu Jesus em vida. Mas repita assim: João, preso, cativo, foi o único também que viu Jesus na sua glória. No reino do céu. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Em outras palavras, a Bíblia vem narrar que o sofrimento de João cooperou para o seu bem. Ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus glorificado, ele viu que Jesus tinha pregado, era verdade, que Deus tinha algo maior para ele do que o sofrimento dele. Em outras palavras, Deus estava respondendo do céu: meu filho, você está preso, você está cativo, está sofrendo, mas eu estou contigo ainda. E tem coisas que Deus revela só para aqueles que estão separados. Porque como eu ia falar de Davi era ungido rei, venceu a batalha, venceu mais 3 batalhas, porque uma Abner entrou e salvou a vida dele. Então você vai ver que ele teve 3 batalhas, fora Golias. Então você vai ver que ele era ungido, era um assassino em série. Davi não tinha medo de ninguém, era Deus no céu, Davi na terra. Deus mandava, Davi executava. E a Bíblia diz assim que uma certa vez Saul agora ameaça Davi. Tem muito crente medroso, é por isso que veio para essa casa de acolhimento. Davi vai e corre agora. Mas
Mas irmão, por que Davi teve que correr? Porque ele falou, eu não toco em ungido. O ungido pode até levar comigo. Eu vou me retirar, mas eu vou entregar na mão de Deus. A Bíblia diz que ele correu porque Saul era um ungido. A Bíblia diz que Saul foi pego cagando. Pegou cagando. Esse ditado popular está na Bíblia. Saul estava defendendo. E Davi chegou lá e falou bem assim, vou te mostrar como que eu sou. Quando não brinco. Eu vou te pegar. Não foi na curva não, foi lá mesmo. Foi lá, cortou a orla, o manto dele. Saiu. E aí, Saul, tá me procurando? Aí todo mundo vai falar, não, calma aí, meu. Hoje o Senhor me entregou. Você na minha? Quem tinha entregado na mão dele? O Senhor entregou Saul na mão dele. Assim diz as palavras dele. Mas longe de mim fazer o mal contra o ungido do Senhor, duas coisas eu aprendo aí. Ingratidão de Saul, porque Saul era um rei covarde. Na unção dele, ele já se escondeu, todo mundo falou que ele era covarde. Na primeira unção, que ele foi escolhido pelo povo. Mas o que me chama a atenção é que 40 dias, eu fui estudar, 40 dias o gigante ia dia e noite e gritava, tem alguém aí para pelejar comigo? Aprenda uma coisa com o homem de Deus. Você pode levar uma, você pode gritar, você pode pular. Mas na hora que o homem de Deus decidir para a batalha, você vai se dar mal. Porque você pode gritar, você pode ser forte, você pode fazer o que você quiser. Lembra de uma coisa. Repita assim, Davi era assassino em série. Mas em todas as outras batalhas de Davi, ele ia lá, pedia 1000 e trazia 10.000. Por isso que despertou um ciúme de Saul. Porque Saul matava 1000 e ele matava 10.000. Ele era serial killer. Só que tinha um porém. Em nenhuma dessas outras batalhas de Davi foi em nome de Deus. Ele ia para Deus, mas para ver. O que ele fez contra Golias, ele fez diferente. Então, assim, opa. Primeiro, você está afrontando o exército do Deus vivo. Davi já jogou o grau para Deus. Falou, o quê? Deu uma observada no gigante marrudão. Só que o gigante tinha uma falha. Que Davi, ele era guerreiro, ele sabia. Todo soldado na época, principalmente de Gades e das Felícias, dos filisteus, porque o gigante ele não era filisteu, ele era de Gate, ele era de um povo que vem da descendência dos Anaquins, que tinha 3 dedos, os gigantes, que é aqueles gigantes que tinham no livro de Gênesis, então ele vem daquela descendência. A Bíblia diz assim que eles, antes de ir para a guerra,